Paz, irmãos, nós somos o Ministério Jesus Não Mente, como vocês já sabem, e hoje nós vamos pregar mais uma palavra de Deus para a vida de vocês. Palavra qual está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler essa palavra todos juntos para que vocês possam compreender. Peguem a Bíblia de vocês. Essa palavra ela diz assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Palavra de Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Irmãos, muitas pessoas que começaram a servir a Cristo agora, ou pessoas que se dizem servas de Deus, vivem rodeadas de pessoas ímpias, e elas usam a desculpa de que Jesus também andava no meio dos pecadores, de que tem que ter sempre paciência e muita misericórdia com essas pessoas. Só que elas, ao invés de pregar a palavra, ao invés de ser um exemplo, elas participam das mesmas coisas que os ímpios participam. Os ímpios estão lá falando de moralidade, ao invés da pessoa pregar e ensinar que não se deve falar em moralidade, que não se deve ter nenhuma palavra torpe na boca, ela vai lá e começa a falar em moralidade também. E aí vai lá e começa a se corromper. A palavra ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas usam a desculpa de que Cristo andava com os pecadores, só que Cristo, ele jamais falava besteira. Você acha que Cristo andava com os pecadores para quê? Para pregar a palavra, para chamar eles ao arrependimento? Ou para ficar rindo das coisas que eles falavam, para ficar falando besteira? Lógico que para pregar a palavra. E Efésios 5 ensina que nós devemos ser imitadores dele. Então, se você quer andar com essas pessoas para resgatar a alma delas, tudo bem. Diga para elas: olha, isso que você está fazendo está errado. Olha, na Bíblia ensina de tal e tal maneira. Se a pessoa negar, você se afasta. Não adianta ficar lá insistindo, porque aí você vai estar atraindo a ira de Deus sobre si. O que as pessoas não entendem é isso. Jesus andou sim com os pecadores, mas não para ficar falando de moralidade, safadeza, rindo das idiotices que eles fazem como você tem feito. Você vive cheio de más companhias e ao invés de ensinar essas pessoas o que você aprende, ao invés de ensinar essas pessoas o que você escuta nos áudios, o que você lê na sua Bíblia, porque em casa você lê Bíblia, você ora, você diz que quer servir a Deus, você chora, mas aí quando chega no trabalho, quando chega na faculdade, quando chega na escola, você já começa a ficar com as más companhias, já começa a falar besteira, e isso é errado. Isso é totalmente errado, porque você não está sendo imitador de Cristo. É muito fácil na sua casa você ler a Bíblia, você dizer que quer servir a Deus, mas é quando você estiver diante das pessoas que a sua fé vai ser provada. Quando você estiver diante dos ímpios, que você tem que mostrar que você é luz nesse mundo de trevas. Quando você estiver diante dos ímpios, é que você precisa brilhar como uma estrela. A palavra ensina isso em Filipenses capítulo 3, em Daniel capítulo 12. Brilhar como uma estrela não é você se achar melhor do que os outros. É você se esforçar para estar sempre fazendo uma coisa útil, para ajudar o próximo, para pregar a palavra, para fazer a diferença, enquanto todas as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, falando palavrão, falando besteira, discutindo, desrespeitando as pessoas no trabalho, na escola. Você vai estar lá respeitando, pregando a palavra, sem falar palavrão, sem pôr nenhuma palavra torpe na sua boca, ensinando ao próximo e se dispondo a ajudar, sendo humilde com todos. Isso sim é ser servo de Cristo. As más companhias, quando você estiver em meio às pessoas ímpias, fale de Deus para elas. Se for puxar assunto, que seja para falar de Cristo. Suas conversas devem ser agradáveis e de bom gosto. Quando fala agradável, não quer dizer palavrinhas, ai, que não sei o que, querido, que não sei o que. Não. Agradável é você pregar a palavra de Deus, porque as pessoas que estão no pecado, elas estão mortas. Ezequiel 37 ensina claramente isso. Se você não pregar a palavra de Deus para essa pessoa, Deus vai cobrar de você a alma dela. Você tem que usar a sua boca para isso. Tá no meio dos ímpios? Prega a palavra. Jesus, quando estava no meio dos ímpios, era para pregar. Não canso de repetir isso. Você pode ler o livro de Mateus. Os fariseus, eles falavam assim: ah, mas Jesus, ele come com os publicanos e com as prostitutas. Sim, para chamar as pessoas ao arrependimento. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Só que se você usa isso, mas você não prega, então você não está sendo imitador de Cristo. Você está sendo imitador do diabo. Você está concordando com as obras das trevas, sendo coparticipante. E Efésios capítulo 5, versículo 11, ensina que não podemos ser coparticipantes das obras das trevas. A partir do momento em que você não condena o erro das pessoas, mas fica rindo, fica brincando, falando imoralidade com elas, você está sendo coparticipante das obras das trevas. E quem participa das obras das trevas, quem concorda com o que essas pessoas fazem, será condenado do mesmo jeito. Romanos capítulo 1 ensina isso. Quem concorda com pessoas blasfemas, com pessoas imorais, mentirosas, homossexuais, vai ser condenado do mesmo jeito. Está sendo coparticipante de obra das trevas. O que você precisa fazer é pregar a palavra de Deus.
Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Sejam sábios na sua maneira de agir. Você acha que sejam sábios na sua maneira de agir com os ímpios, com os que não creem. E aproveite, a conexão está péssima. Eu vou ter que cancelar o áudio porque a conexão está caindo toda hora. E eu vou abrir outra transmissão. Agora ela voltou. Vamos continuar. Eu não sei porque ela tá tão péssima hoje, mas vamos continuar. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Você acha que ser sábio é você ficar rindo? A pessoa fala uma besteira e você vai rir? Conta uma piada de sexo e você vai rir? Você acha que isso é sábio? Jesus faria isso? Você acha que Jesus é imoral do que as pessoas contam? Ou Jesus repreenderia a pessoa que sabe que ela precisa se arrepender? Pense nisso. Sabedoria é você usar palavras Deus. É você ter o discernimento de saber o que agrada a Deus e o que não agrada para poder ensinar. E assim, você vai estar salvando almas. Muito melhor é você perder do que você perder uma alma e ganhar uma amizade. Você tem ganhado amizade, mas tem perdido almas. Você é cristão na sua casa, né? A casa é muito fácil, como já foi dito. Mas quando você está no meio dos ímpios, você tem sensatez. E os insensatos, eles são pessoas desgraçadas, são pessoas que estão atraindo provérbios. Deus fala muito sobre o que é saber provérbios. Faça uma pesquisa. Ímpios. Como que você quer que as pessoas rindo de coisa inútil? As pessoas, elas vão... Romanos capítulo 2 ensina. Muitas pessoas blasfemam de Deus por causa desses crentes, porque na igreja, estão fora da igreja, fala palavrão. E os ímpios veem isso. Nossa, é assim que serve a Deus? Nossa, essa pessoa é cheia de ódio. Deus não. É bom que você comece a se santificar e santificar o seu próximo. Dará a sua vida para salvar outras pessoas. Agora, se você for uma pessoa vagabunda, você vai ter a certa, aprenda a palavra de lugar, se santifique. Ímpios, pregue a palavra, se afaste. Porque é uma coisa pior do que uma pessoa que se diz de Deus, obras contrárias ao que diz. Tito 1,16. Se você for uma pessoa assim, dá para a vida de você tomar juízo, porque você está sendo inimiga de Deus e amiga do mundo, porque você está usando a palavra de maneira distorcida, assim como o diabo usou. Ai, Jesus ficava com os pecadores, eu quero seguir. Foi dito, Jesus pregava você. 5. Peça a Deus para guardar isso no seu coração, peça ao Espírito Santo que te ensine a praticar e para dificuldade no seu trabalho. Eu não sei para onde você vai, não sei quais lugares que você frequenta. Se você tem pessoas que são ímpias, estão falando besteira, do que o coração está cheio. Guarde bem essa palavra, isso. Comece a mudar suas conversas. Efésios capítulo 4, a palavra torpe em nossas bocas. Mateus capítulo 12 também fala que nós seremos, se você continuar mentindo, vai te condenar pelas suas palavras. Você está sendo uma pedra de tropeço para as pessoas. Ainda está sendo pedra de tropeço para os outros. Porque os outros vão achar que servir a Deus é de qualquer jeito. Vão olhar para você. Ah, ele se diz servo de Deus, mas fala palavrão. Então eu também posso falar palavrão, que Deus ama as pessoas. Que desgraça que você é próximo. Se santifique. Isso,